Olá, amigos! Estamos entrando no ar na coluna Conversa Tributária com o amigo de vocês, Mauro Negroni. Hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, graças a Deus. Temos a abolição da escravatura, um absurdo, né, da humanidade. São 18 horas e 45 minutos, estamos entrando no ar pontualmente desta vez. E quero mostrar desde já para vocês aqui o mais novo trabalho do qual eu faço parte, né? É o nosso Compliance Trabalhista. É um livro, tá? Aqui na verdade estão vários volumes que eu recebi da editora da BSSP, no qual falamos então sobre o compliance trabalhista. Então tem várias obras aqui, né? Na verdade, uma obra com vários artigos, e então assim tem falando sobre e-social, sobre medicina e segurança, sobre o previdenciário, vários aspectos do previdenciário, sobre trabalhistas, sobre assédio, sobre cargos e salários, enfim. É uma obra bastante completa, ainda que seja compacto, né? Cada artigo trata de um enfoque. E eu, humildemente, faço parte desse time de feras aí que me convidaram. Eu acabei falando, então, sobre as obrigações digitais da EFD-REINF e da DCTF-WEB. Tá? Então, das obrigações digitais, que é o que aonde eu transito realmente, que são as obrigações do mundo do SPED. Nossa amiga Valéria Silva, como sempre, às 18h45, pontualmente a gente entrou no ar e ela já entrou na coluna, né? E o Guilherme Parreira também entrou, amigo Guilherme Parreira, aqui do Rio Grande do Sul, que coloca sempre o seu pitaco aqui na nossa coluna, sempre muito bem-vindo, Guilherme. Um abraço. Nos conhecemos pessoalmente lá em Santa Cruz, num evento que fizemos no ano passado, do Conselho Regional de Contabilidade. É sempre um prazer ter o Guilherme junto com a gente aqui, assim como todos sempre são bem-vindos e sempre tentando colocar aqui uma informação de qualidade para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre a relação do bloco H em relação ao bloco K. Eu já falei muitas vezes sobre o bloco K, inclusive quando fazíamos a coluna num outro canal do Facebook, mas já falei, acredito, não me lembro, mas acho que já falei aqui também na nossa conversa tributária sobre o bloco K. Mas hoje eu queria fazer uma relação um pouquinho diferente em relação ao bloco K, porque ao bloco K e o bloco H, porque eu quero partir não do bloco K, mas sim do bloco H. Então, acho que é uma interação interessante quando a gente faz essa relação do bloco K e o bloco H, ou o bloco H e o bloco K da EFD, ICMS e PI. Eu acho que faz alguns contadores, alguns profissionais tributaristas pensarem sobre esta relação que eu, às vezes, tenho a sensação, conversando com algumas pessoas, que acaba passando despercebido. Mas despercebido não passa dos cruzamentos e das auditorias digitais. Então, acho que é alguma coisa... Deixa eu ver só se não é a minha bateria, gente. Deixa eu só botar um carregador aqui. Vocês sabem que é tudo ao vivo aqui, né? Quando está ao vivo, é tudo ao vivo mesmo, né? Então, deixa eu só botar assim, eu vou botar aqui o carregador e peguei o telefone junto, pra gente... Ainda bem que esse negócio avisa, né? A tecnologia da informação, quando funciona, é muito bom, não é? Eu realmente fico à vontade com vocês aqui.
Aproveitando, quero avisar para vocês que no canal do YouTube da Decision IT e do Conexão SPED já foram postados 2 vídeos do que aconteceu no Conexão SPED no dia 17 de abril, tá? Então, assim, já temos 2 vídeos. Um painel sobre o e-social, onde está Altemir Melo, onde está José Alberto Maia e Zenaide Carvalho, então, sobre o e-social. E eu fiz assim os 3, porque são essas 3 pessoas que estão nesse painel. E depois um outro painel onde está Altemir Melo e Ederlei Majolo, que são os 2 responsáveis, né? Um pelo SPED e o outro especificamente pelo e-social, que também estão nas nossas colunas, nas nossas publicações no YouTube. Então, para quem quiser, tá gratuito lá, pode ir lá e assistir o vídeo. Um tem 1 hora e pouco, outro tem 40 e poucos minutos, então já tem lá. Nós vamos publicar os demais na medida em que a gente possa tratar o vídeo. Tem uma parte técnica de tratamento para poder publicar no YouTube. Mas em seguida vão ter os outros de ressarcimento de CMS-ST, de a relação do ERP com a solução fiscal, um painel de cases de robotização. Então, assim, tem materiais, tem a nota fiscal eletrônica de serviços nacional, então também tem um painel interessante com o Ederlei Majolo e o Gustavo Jubé, que é o supervisor nacional do projeto, a nota fiscal eletrônica de serviços. Então, tem bastante coisa. Tem um painel de simplificação e reforma tributária, tem um painel sobre contribuições sociais, o destino das contribuições sociais. Então, isso tudo vai estar publicado no canal da Decision IT e no canal do Conexão SPED no YouTube. Então, aproveitem, porque é gratuito, é um material bacana. Curtam, compartilhem, comentem, porque é interessante também chegar essa informação para os nossos amigos que não acompanharam o Conexão SPED ao vivo, né? Nós tivemos quase 400 pessoas no auditório, mas, claro, né, aqui nesse canhão do Facebook a gente consegue chegar muito mais longe, tá bem? Estão conosco também Cristiano BN, Tati Comerlato, Thaís Cantelli e Margarete Santejano, né? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui ao vivo na coluna da Conversa Tributária, aqui com um amigo de vocês, Mauro Negroni, às segundas-feiras, às 18h45. Bom, vamos falar então de EFD e CMS-PI e vamos falar, porque aqui o nosso mundo é SPED, né? E vamos falar então sobre a relação entre o bloco H e o bloco K na EFD e CMS-PI. Só que nós vamos botar uma pimentinha aqui nesse negócio. E a contabilidade. E aqui na contabilidade, nós estamos falando de ECD e de ECF. Escrevi ao contrário, ECF e ECD, né? Então, aqui temos 2 peças do SPED. Bom, eu quero fazer só uma provocação para vocês, que eu acho que já, se vocês entenderem a provocação, e são inteligentes o suficiente para entender a provocação, vamos imaginar, só por força, eu sei que nas empresas de vocês isso não acontece, eu sei que é um caso completamente hipotético, mas vamos imaginar que o bloco K, que tem a finalidade de subir para a produção, né, para o estoque, o resultado da produção, no momento em que eu fiz uma ordem de produção, na finalização da ordem de produção, eu coloquei um código A, mas eu deveria ter colocado o código Z. Tá? Então, este é para ser o correto e este aqui foi o código errado. Mas a ordem de produção, quando finalizou, subiu este código para a produção. O código A,
ao invés do código Z, tá bem? Bom, alguém vai dizer, bom, então lá no meu livro de inventário, e aí começamos os nossos problemas, né? Porque na contabilidade, eu sempre digo que a contabilidade é instigante porque ela é muito, mas muito complexa para a gente arrumar, maquiar, manipular, mentir na contabilidade. Porque a gente tem que mentir em vários locais, se as coisas não fecham, né? Então, assim, sempre, na contabilidade sempre vai aquela história do crime, o crime nunca é perfeito, porque na contabilidade sempre aparece. Ah, mas aí tu joga lá contra o resultado. Joga contra o resultado, mas vai ter um lançamento contra o resultado. Qual é a explicação desse lançamento no resultado? Ah, pois é. Então sempre vai deixar pistas. Sempre vai deixar pistas. E isso é muito legal. Bom, é tão legal quanto provocante, né? Tão bacana, tão interessante quanto também provocante. Então vamos imaginar que o produto A foi para a produção, foi o resultado da produção. Então, vamos lá, para quem não é da área de produção. Eu peguei insumos e produzi um bem. Então, eu produzi essa caneta. Então, eu peguei uma tampa do estoque, eu peguei uma ponteira lá do estoque, eu peguei a tinta do estoque e peguei sei lá como é que é o nome disso aqui, mas o pincel aqui, tá? A ponteira aqui. Muito bem. Então eu peguei esses itens, por hipótese, vamos dizer que cada um deles custa R$1. Então custou 1, 2, mais a tinta 3, mais o corpo dela 4 e mais a ponteira aqui 5. Então são R$5 o custo efetivo do que eu produzi, que foi essa caneta vermelha. Essa caneta vermelha, então, ela sobe a um custo de... Aí tem mais os custos indiretos, eu tinha calculado 5, vamos dizer que eu tenha um custo de R$ 7,50 por unidade. E eu produzi, por hipótese, 1.000 canetas a R$ 7,50. Ok? Então, foram R$ 7.500 que eu debitei na minha contabilidade quando eu encerrei essa ordem de produção contra custos lá da produção. Perfeito? Então, tirei do estoque, retirei o estoque, as matérias-primas, fiz a produção, creditei o custo da produção lá na despesa, no resultado, e trouxe para dentro do estoque R$ 7.500, que eu vou levar a débito de estoque. Muito bem, ok? Fiz isso num mês e fechou. Não tinha vendido nenhuma peça, não deu tempo de faturar, não vendi ainda, tá tudo certo. Fechou o mês e ordem de produção encerrada, tudo certinho no código A. R$ 7.500. Muito bem. Só que eu tinha ainda estoque do código Z, que é o código efetivo dessa caneta. E o código Z, o custo dele é, por hipótese, R$ 6 a unidade. Muito bem. Então, o vermelho custa R$ 7,50 e o verde custa 6. Eu tenho, por hipótese, 10 peças de 6, ou seja, eu tenho R$ 60. No meu bloco H, eu tenho de Z, eu tenho R$ 60. E no meu bloco H de A, agora eu tenho 7.500. Concordamos? Se a minha ordem de produção encerrou 1.000 peças a 7,50, eu tenho R$ 7.500 do produto A no meu estoque. E do Z eu tenho R$ 60. Vamos imaginar
por hipótese, que a nossa empresa, e nós estamos extrapolando, então aqui já fiz o link, né? Bloco a contabilidade, bloco K, que fez a produção, com o bloco H, que me dá aqui o livro de inventário. Até eu vou fazer melhor, vou fazer aqui. Aqui foi o que foi produzido, eu tenho 60, né? Tenho 6 peças da última produção. Então, lá no bloco H, eu tenho de A 1.000 peças a 7,50, que me dá um valor de R$ 7.500. E do item Z, aliás, não é A, é A e Z, e do Z eu tenho 10 peças, tem 10 peças a R$ 6, que me dá um total de R$ 60. Quanto que eu tenho que ter lá no meu ativo na contabilidade? 7.560. E tem 7.560 lá. Fechei o inventário do mês, bloco H, bloco H, eu preciso de espaço aqui, né? Bloco H foi para minha FD, ICMS, PI, a minha contabilidade está fechada, não tinha diferenças nenhuma para ser ajustada na contabilidade e que, portanto, tudo bateu. Tenho 7.560 no livro de inventário do bloco H da FD, ICMS, PI, e a minha contabilidade também fechou com 7.560. Ponto, zeradinho. Aí, alguém faz um pedido de canetas Z. E alguém vai lá no estoque e olha, mas tem caneta Z. Quantas peças tem? Tem 1.010 peças de caneta Z. A questão é que algumas estão colocadas no código A e outras estão colocadas no Z por um erro, porque não era para estar em A, era para estar tudo em Z e aqui era para ter feito o cálculo do custo médio. Mas não foi feito, porque foi lançado num produto que estava zerado, cujo custo não importava, porque estava zero, a quantidade estava zero, e foi produzido e apontado na ordem de produção um custo irreal. Aí o que nós temos? O mesmo produto em 2 códigos. E aí vai sempre aparecer Saulo Reis Borges, muito boa noite, e André Luiz da Silva e Jefferson Conceição. Muito boa noite para vocês. Aí o que vai acontecer? Algum esperto vai dizer assim, opa, isso aqui está errado, passa do código A para o Z, porque de fato é Z que precisa ser computado nessa ordem de produção e ele foi apontado erroneamente no A. Então o que se faz? Vai um gaiato lá e faz o seguinte, usa um evento K200, um registro K220 para fazer uma movimentação de 1.000 peças daqui para cá. Ok, quando eu faço 1.000 peças daqui para cá, o que vai acontecer no bloco H? Porque eu estou tirando no bloco K, eu estou fazendo um K220, tirando de A e passando para Z. Estou fazendo isso, estou tirando de A e passando para Z. E aí, no bloco K, eu vou tirar 1.000 daqui e vou passar para cá, que já tinha 10, vai ficar com 1.010. 1.010, ok. Qual é o custo disso aqui? No bloco K não tem custo. Perfeito. Quando eu vou olhar no bloco H, o que eu preciso fazer também para que as quantidades de K e H, né, fica um trocadilho ruim, né? KH, né? Quando de K e de H, os dois têm que ser iguais. KH tem que ser igual. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ajustar também no bloco H. E o que eu vou fazer? Vou tirar 1.000 peças daqui e vou colocar lá. No bloco H eu não tenho movimentação para fazer. Mas eu vou fazer. Vou fazer um ajuste de inventário e vou publicar o novo inventário com 1.010.
1010. Opa, 1010. Com qual custo, amigo? Vou fazer 1010 peças. Ele tinha 1000, ele tinha 10, o Z tinha 10, então ele tinha 60 reais. Agora eu passo para 1010. O que vai acontecer? 1010 a 60 reais é capaz de dar 1000, vai dar 6.060. Então vai dar 6.060 e antes eu tinha 7.560. Então, R$1.500 subiram da contabilidade quando eu fiz isso. O que aconteceu com o meu estoque? O meu estoque estava em 7.560 e passou para 6.060. Tá, e o que é esses R$1.500? Houve baixa de estoque? Houve o que no estoque? Esta é uma pergunta que todas as empresas... Como é que vai, Jetson? Tudo bem? Um abraço, muito bacana te ver lá em Ijuí, na sexta-feira pela manhã, quando dividimos o painel sobre FDRINF 2.0 e as notas fiscais eletrônicas do serviço. Um abração, tá? Nos veremos em breve, né? Então, assim, eu pego 7.560 que eu tinha no estoque. Vendeu alguma coisa? Não vendi. Produziu alguma coisa? Não produzi. Imagina que foi a única movimentação que aconteceu no mês na contabilidade daquela empresa. Eu sei que é raro, mas assim, vamos colocar isso enxergando a contabilidade como se fosse apenas essa situação. Tá? E aí o que vai acontecer? Eu tenho 7.560, passa a ser 6.060 de uma hora para outra, porque eu fiz uma movimentação de K220 no bloco K e no bloco H eu meramente fiz um ajuste de estoque. E aí alguém vai se perguntar, e como é que fica? Bom, eu sei que a maioria vai dizer o seguinte: 7.560 saiu do estoque, então leva para CMV e taca lá no resultado. Os acionistas vão bancar essa diferença, né? Porque contabilmente eles incorreram num custo de mercadoria vendida que não fora vendida. Como é que tem CMV se tu não tem venda? Mas também podia ser o contrário, né? Em vez de diminuir, talvez estivesse aumentando. Eu troquei de um código de produto que tem um custo maior, em vez de ser 6, ele seria 8. Bom, eu teria 8.080. Então eu passo de 7.560 para 8.080. Por quê? Porque agora eu botei 1.000 peças que valiam 7.500, eu passei para um lugar que vale 8. Dá no mesmo, né, gente? Alterou. Tá. E então eu vou debitar o estoque para fazer essa diferença aqui de 540 e vou acreditar o quê? Vou debitar o estoque e vou acreditar o quê? O CMV também? Aí o CMV vai ficar negativo porque eu não tive venda. Captaram a ideia do negócio? Eu não posso mais fazer esse tipo de movimentação. E o K220 não se presta para isso. Para corrigir esse tipo de informação, eu tenho no bloco K justificativa para fazer isso. E não é com o K220. Não é com o K220 para ajustar erros de apontamento. Eu tenho um registro lá próprio para fazer isso. Então, o que vai acontecer? Se eu extremar a equação, se eu extremar a situação, eu tenho no bloco K e no bloco H as quantidades andando juntas. Tá? No bloco H eu ainda posso ter uma diferença, porque no bloco H eu tenho a unidade de medida. Tá? Essa unidade de medida, que não é o N, né? É o N, unidade de medida, né? Que pode ser inclusive unidade, mas é unidade de medida,
essa unidade de medida ainda pode variar. Então, assim, eu tenho em dúzia, eu tenho em cento, eu produzo em peças, mas eu faço o custeio delas em quilo, em cento, em outra medida qualquer, em outra unidade de medida qualquer. Né? Mas, seja como for, em algum momento o bloco K, que não tem unidade de medida, porque compulsoriamente a unidade de medida dele é a unidade do inventário, então eu posso ter movimentações, mas no bloco K eu tenho que apresentar na unidade de medida do inventário. Ele é claro na legislação quando ele diz isso lá no convênio, que estabeleceu o bloco K. Tu vai apresentar as unidades de medida na unidade inventariada, ou seja, este bloco K, ele guarda a relação com H em quantidades, porque tem que estar na mesma unidade de medida. Se está na mesma unidade de medida e as quantidades devem ser iguais porque eles guardam relação entre um e outro, ou seja, se eu produzir 1000 canetas, eu tenho que ter 1000 canetas valoradas aqui. E eu brigo muito, vou citar um adversário da minha ideia aqui, porque tenho intimidade suficiente para fazer, porque ele não está nos assistindo, ele não me prestigia, vou fazer aqui uma reclamação, ele não me prestigia aqui na coluna nas segundas-feiras, o que é uma brincadeira. Meu amigo querido Edgar Madruga, meu irmão de vida, ele diz que o bloco K é um mero controle quantitativo. E quando eu explico isso, eu estou dizendo, não é um mero processo de controle quantitativo no bloco K. Porque o bloco K, inclusive, não pede as ordens de produção, o que tu vai produzir, o que tu queria produzir. Não! Ele tem uma visão estritamente contábil, que é o que aconteceu. E o que a contabilidade registra? Se não os fatos contábeis, se não as transformações dos ativos e dos passivos, e o registro dos resultados dessas transformações. Então, tanto que ele não pergunta, o que é que tu vai produzir? Não, tu abriu ordem de produção? Sim. Não, mas eu só fiz uma reserva de material. Não, mas peraí, a contabilidade já registrou isso? Não. Então tá, então tu não tem que informar aqui no bloco K, tu tem que informar no bloco K o que aconteceu. Tu foi lá, acreditou o estoque para separar as mercadorias e botou em produção e elaboração? Sim. Então tu registra no bloco K. Tanto que se tu tiver, que é uma das coisas que eu, quando faço os nossos processos de auditoria eletrônica, valido a minha contabilidade tem produção e elaboração lá no último dia do mês? Muitas empresas declaram dizendo, não tem. Achando que estão fazendo um grande negócio. Né? Tipo assim, vou ter que conciliar produção e elaboração. Diz que não tem nada na contabilidade. Vai lá no dia 31, qual é o saldo da produção e elaboração? Zera ela, bota tudo no estoque e no dia 1º tu vai lá e bota tudo de volta em produção e elaboração. Só tem um detalhe, meus amigos. E as ordens de produção que estão rodando, elas vão para onde? Porque no bloco K eu tenho que dizer, então, que se eu não tenho na contabilidade de produção e elaboração, significa que as minhas ordens de produção no bloco K estão todas encerradas. E isso é verdade? Eu consegui encerrar e dizer quanto que eu produzi? Claro que não. Eu não sei ainda quanto que eu vou produzir. De fato, qual é que vai ser o meu nível de quebra, qual é que vai ser, o que vai passar no controle de qualidade, enfim, podem faltar materiais, um bocado de coisa pode acontecer. Professor Edilberto Coelho, um grande abraço, meu amigo. Teu livro tem viajado junto comigo aí nas andanças pelo Brasil dando aula. Tá? Então, o bloco K, por mais que ele não traga valores, ele é, sim, uma grande razão auxiliar do meu estoque numa empresa de produção. Óbvio. Um varejista não vai se preocupar com o bloco K, mesmo quando equiparado, por fazer importação, o negócio dele é só dar os saldos. Claro, porque como ele não produz, o que vai acontecer? Ele simplesmente... Os documentos fiscais deverão ser suficientes para dar cobertura ao estoque escriturado em K e H. Não tem produção. Agora, quando eu tenho produção,
Quem justifica o meu estoque, ou parte do meu estoque, que pode ser que eu produza algumas coisas, outras coisas eu revenda, né? Então eu tenho estoque de matéria-prima, estoque de produto intermediário, eu tenho estoque de produto de processo, e tem vários estoques. Esses estoques todos estão representados no bloco K. Agora, na relação com a contabilidade está o bloco H. Então, o desenho é mais ou menos como se eu tivesse bloco K, H e contabilidade, como eu fiz aqui. Esses três estão de mãozinha dada. Por quê? Porque H está numa relação direta com a contabilidade em termos de valores, e K e H têm uma relação direta em termos de quantidade. É isso que acontece, gente. Então, assim, essa história de dizer que o bloco K não guarda relação com a contabilidade, eu não aceito. Ninguém conseguiu me convencer ainda de que eles não guardam. Ao contrário, eu tenho dito, olha, essa relação é uma relação financeira. Então, o meu estoque de valor escriturado na contabilidade tem suporte aonde? No livro de inventário. Qual é o livro de inventário? Bloco H. E de onde surgiram essas quantidades que estão no bloco H? Ou eu comprei e tem documento fiscal, ou eu produzi e tem ordem de produção. Não há outra explicação. Mas, Mauro, tu nunca trabalhou no varejo? Claro que eu trabalhei no varejo. Mauro, tu nunca atendeu uma empresa de produção? Claro que eu atendi empresa de produção. E tu não sabe que o estoque nunca fecha? Claro que eu sei que o estoque nunca fecha. Mas quais são os parâmetros disso? Que lançamentos eu faço na contabilidade que vão suportar lá nas... Imagina nesse nosso exemplo aqui, em que eu tiro, simplesmente eu tiro R$1.500 contra o resultado, criando uma despesa que não existe, um custo que não existe, e aí essa despesa vai ser indedutível ou vai ser dedutível do imposto de renda? Como é que ela fica? E se fosse uma receita? Porque o valor seria maior no meu ativo, simplesmente como um milho se transforma em pipoca, ele puff, e ele era um ativo que valia 6 e agora ele passa a valer 8. Ou era 7,50 e agora passa a valer 8. Eu tenho 540 que brotou. O meu ativo aumentou. Mas quanto que tu gastou para aumentar esse ativo? Zero. Zero? Ele estava lá e zero? Ah, não, mas ele é cotado pelo dólar, ele tem alguma... Ele é valorado por moeda estrangeira. Tributariamente ele é valorado por moeda estrangeira. Na contabilidade geral ainda vai, mas na contabilidade tributária esse cara é pelo custo de aquisição. Entendem? Então, assim, essa ideia de que o bloco K não guarda relação com a contabilidade, para mim, ela guarda, porque o bloco K guarda relação com o H e o H guarda relação com a contabilidade. Então, para encerrar, quero colocar para vocês aqui essa visão que eu tenho Brasil afora aí e colocado para todos, de forma que a gente possa entender a relação da contabilidade com o custo da produção e com a valoração dos estoques. Tá? Então, eu não preciso, quero dizer assim, eu auditor, eu fisco, eu avaliador dos estoques, eu não preciso que tu me dê no bloco K os valores. Porque eu sei quais são os teus valores, porque tu já me dá mensalmente no bloco H. Ainda mais agora, com essa questão toda de fazer o fechamento mensal da contabilidade. Então, não é preciso olhar para toda essa riscalheira que eu fiz aqui no quadro para poder entender que o bloco H guarda relação com a contabilidade e o bloco K e o H guardam relação entre si. Portanto, o K guarda relação com a contabilidade, sim. E ajustar no estoque não é uma boa ideia. Tá? Esse tipo de situação, eu tenho operação, né? Fiz o encerramento para quem está entrando agora. Minha querida amiga Cristina Longoni,
Há quanto tempo que não nos falamos, minha amiga? Um super beijo para ti. E agora vai ter dia 6 de junho, aniversário da BSSP em Goiânia, e eu não vou poder ir porque é uma quinta-feira, eu tenho aula, eu assisto aula na quinta-feira e eu não posso mais faltar os meus compromissos da quinta-feira. Então, não vamos nos ver lá na quinta-feira, dia 6 de junho, não é? Então, é uma pena. Aliás, eu não me lembro se é 6, 26. Eu sei que eu recebi a data, deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir ver rapidinho aqui para vocês, mas tem o aniversário da BSSP e vai ter uma confraternização entre os professores e eu não vou poder estar. Cristina, um grande beijo para ti, saudade de ti, minha amiga tão querida, que quando a gente se encontra a gente bate muito papo, muita informação, querida amiga. Nailde Mello, um beijo para ti e estamos encerrando a nossa coluna hoje, porque até já me estendi demais aqui falando nessa relação entre contabilidade, bloco H com bloco K. Né? Não é nenhuma novidade que o bloco K está calcado na norma contábil e guarda relação, sim, com a contabilidade. Tá bem, meus amigos? Espero que estejamos juntos na próxima segunda-feira, com muita saúde, com muita alegria e que a gente possa compartilhar bons momentos. Por falar em compartilhar, por favor, curtam, compartilhem. Nós tivemos, eu estava vendo agora há pouco, o desempenho de algumas publicações que chegam a 22 mil pessoas, né? 22 mil pessoas foram alcançadas pelas nossas informações aqui. E temos muita informação que a gente leva para os nossos amigos e que a gente não consegue, muitas vezes, compartilhar, não tem um tempinho de compartilhar. Então, eu solicito a ajuda dos amigos para a gente poder levar essa informação para mais e mais pessoas, tá? Sempre aqui nas segundas-feiras, às 18h45, com toda a boa vontade de poder ajudar os nossos amigos em questões tributárias e para facilitar um pouco a vida de quem labuta na área tributária, que eu gosto tanto, né? Tem muita gente que reclama, acho que ela realmente é complexa, mas eu adoro atuar nessa área, é o meu chão, eu gosto muito de estudar a área tributária e especialmente saber de onde vêm essas jabuticabas que são inventadas a cada momento, né? Tá bem? Então, assim, muito obrigado. Norma, minha prima querida, também está aqui na audiência. Que bom, que bacana ter aqui a audiência também da família, né? Em último caso, a família está sempre junto, garante a audiência, tá bom? Gente, muito obrigado, um abração para todo mundo, um beijo, muita saúde e até a próxima segunda-feira, às 18h45, aqui na Conversa Tributária com o amigo de vocês, Mauro Negro. Beijão para todo mundo e até lá!